Sejam bem-vindos a mais um programa Questionamento Jurídico. Este programa é produzido pela BCC TV. Visite nosso site www.bcctelevision.com. E hoje vamos tratar de um assunto de grande interesse social, que é a relação do segurado com a Previdência Social. Não é? Quais são os direitos dos segurados, quais os principais benefícios da Previdência Social, quais as dificuldades na obtenção desses benefícios. E para conhecermos melhor o assunto, eu converso com o escritor e advogado, Dr. Daniel Alves. Daniel, muito obrigado mais uma vez pela presença aqui nos nossos estúdios. Obrigado a vocês por terem dado essa oportunidade. E eu converso com a principal pergunta, que é a seguinte. Primeiro, quem são os segurados da Previdência Social, né? E como é que se dá essa relação entre... Quando é que a pessoa descobre que ela é segurada da Previdência Social? Porque contribui-se uma vida inteira, né? Mas vai chegar o grande dia, que é o dia da aposentadoria, ou da pensão, ou enfim, ou lá de ter ali o deferimento do seu benefício, não é? Então, eu começo com uma pergunta: quem é esse segurado e como é que se dá essa relação do segurado com a Previdência? A Previdência Social é um amplo seguro social que visa proteger a todo trabalhador contribuinte para a Previdência Social. Então, quem é o segurado da Previdência Social? É toda a pessoa que trabalha e contribui para a Previdência Social. Este é o segurado da Previdência Social. E através desta contribuição é que ele tem os direitos dele garantidos, previstos em lei. E, no caso, ele tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, ele tem o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, o benefício por acidente do trabalho, em caso de qualquer evento infortunístico que aconteça no trabalho, ele tem um direito a um benefício se causar alguma incapacidade permanente, tem direito ao salário maternidade, pensão por morte, tem direito também, auxílio reclusão, e o benefício assistencial ao idoso também, que é dado às pessoas carentes e que nunca contribuíram para a Previdência. Tá certo. E essa relação, e a questão o pleitear o benefício, é feito através das agências do INSS, né? Quais são os requisitos, enfim, qual é essa dinâmica? Para o segurado conseguir requerer o benefício, ele tem que levar os comprovantes que comprova que ele contribuiu o mínimo necessário previsto em lei para que ele possa usufruir daquele benefício. Então, seria todos os comprovantes, a carteira de trabalho, a principal, se é um empregado, se ele é autônomo, os carnês de contribuição, o empresário vai ter que provar que ele tem o estatuto da empresa dele constituído e prova das contribuições previdenciárias. Com esses documentos e provando que ele atende os requisitos mínimos da lei, que seja o tempo de contribuição e a carência, ele vai receber o benefício previdenciário por aposentadoria. Agora, por doença, ele tem que comprovar que ele está incapacitado para as atividades normais dele, atividades habituais dele, comprovando que ele está incapacitado, ele passa a ter um direito a um benefício de auxílio-doença. Já para a aposentadoria por invalidez, ele tem que comprovar que está incapacitado para toda e qualquer atividade, incapacitado, inapto para toda atividade laborativa. Ele tem uma aposentadoria por invalidez. Por invalidez. E como é que se dá esse tratamento do INSS? Você que advoga na prática, na área, né, previdenciária, há um tratamento homogêneo no tocante aos requisitos, apresentação de documentos? Não. Ou varia muito? Quais são as principais dificuldades que o segurado encontra quando ele vai pleitear o seu benefício previdenciário? Olha, na hora do segurado buscar um benefício previdenciário, ele tem uma peregrinação duradoura de idas e vindas do INSS, infelizmente, e que varia de acordo com a agência que ele for, porque o INSS não segue lei nenhuma, não. Ele segue ordem de serviço, ordem interna.
e cada cabeça lá dentro também interpreta aquela ordem de um jeito. Então, se eu vou numa agência e dou entrada no benefício indeferido, eu vou em outra e dou. Aquele mesmo benefício ele é deferido. Deferido, é assim. Ou seja, a chance de judicializar aquelas questões grande. previdenciárias, É muito elas grande. crescem muito. É muito grande. Tanto é que o próprio Poder Judiciário já se diz que ele está se tornando um balcão da Previdência. Porque a maioria, e eu digo com clareza porque eu trabalho nessa área, eu já cheguei a ter 2.600 processos ativos, só eu. Você chega lá com toda a documentação, indefiro. Principalmente quando se trata de insalubridade. Porque Por que que antes você apresentava um laudo de insalubridade, assinado por um engenheiro de segurança, por um médico do trabalho, dizendo que aquela atividade era insalubre, que você estava submetido ou exposto àqueles agentes agressivos aos limites máximos permitidos por lei. Então, por esse motivo, você sofreu ou sofreria alguma lesão, alguma agressão física decorrente da sua atividade. E por isso, esse trabalho é considerado insalubre e você aposenta com menos tempo de contribuição. Bom, só que eles criaram um empecilho, vou dizer assim, né, um obstáculo, de que esses laudos agora têm que passar por um perito do INSS e esse perito é que vai dizer se aquela atividade faz ou não faz mal à saúde, se prejudica ou não prejudica a integridade física do trabalhador. Sabe o que acontece? 99% dos peritos diz não, não e não. Isso obriga todo segurado a buscar o Poder Judiciário para sanar essa lesão de direito que é imposto pela Previdência. Você burocratiza ainda mais essa relação, porque presumo que aumenta o tempo para que você tenha aumenta, porque nenhum processo previdenciário sai com menos de 10, 15 anos. Então, a maioria dos cidadãos falecem antes de receber. Pelo menos no meu escritório, todo ano, falece lá 10, 15 segurados, aguardando o desfecho desse benefício. O benefício que fica no tribunal, eu cheguei a ter benefício que ficou no tribunal, 8 anos para admissibilidade de um recurso especial. Admito ou não admito o recurso? Demorou 8 anos para o tribunal dizer isso. É uma loucura, né? Aí, quando o cara morreu, ele não admitiu o recurso. Não admito, mas pelo menos depois de morto. E essa demora causa muito dano ao segurado, porque nesse ínterim, muitos estão desempregados, sem renda nenhuma, dependendo unicamente desse benefício previdenciário para a sua subsistência e manutenção da família, e passa muita dificuldade. E a justiça é morosa. Até deferir a tutela para ele daqui 10, 12 anos, ele vai passar muita consequência. E muita privação. Você acredita que os benefícios os que geram os mais problemáticos, eu diria para o INSS inicialmente, seria a pensão por morte e os benefícios por aposentadoria? São aqueles que o segurado encontra uma maior dificuldade na sua comprovação? Ele encontra maior dificuldade nas aposentadorias. Em geral, nas aposentadorias. Tá. Nós temos, por exemplo, você pode contar o tempo rural com o tempo urbano, somar os dois para que você possa se aposentar. O INSS indefere praticamente, eu não vou dizer todos, né, porque seria um absurdo dizer todos, mas 80% eles indeferem do rural sob um monte de alegações. Mesmo porque eu acredito que a produção da prova seja mais como complexa, né? Como não existia uma lei na época protegendo o trabalhador rural, o registro em carteira, coisa assim, você fica à míngua da prova e eles exigem provas materiais contemporâneas, lá daquela época, quando você tinha 10, 12 anos de idade, ele está com 60, provando que você morava na roça, que você era lavrador, que você tinha um vínculo com o sitiante tal, com o fazendeiro tal, e esse fazendeiro tem que te fornecer o documento. Então, a prova meramente testemunhal podia-se obter, que é uma prova lícita no nosso direito, mas a justiça não aceita a prova testemunhal para essa finalidade. E a dificuldade com o passar do tempo, pelas características em si do caso concreto, exato. Né? E como não existia uma formalidade nessa prestação de serviço,
Então, se torna quase que impossível você fazer a prova do tempo da roça. Então, a gente consegue assim, olha, mas você, quando você foi prestar serviço militar, não escreveram lá no seu título, lavrador, lá no verso? Ah, escreveram. Aí, quando você foi se inscrever como eleitor, escreveram lá lavrador, escreveram. Ah, você tem 2 coisas escritas lavrador. Outro, você casou lá na roça? Ah, me casei. Então, você tem um documento com fulano de tal, lavrador. Então, através dessas provas, e aí a gente junta a prova testemunhal, entende? Depoimento de testemunhas, para corroborar aquela situação. Ou seja, o segurado nessa condição, ele precisa, na verdade, desse enlace, né? Não é ele precisa desse, por exemplo, ele precisa do início de prova material. De prova material para ser corroborada com a prova testemunhal, para que ele tenha êxito na justiça. E a gente consegue na justiça, porque na Previdência eles não concedem. Não, e eu acredito que hoje ainda está tudo informatizado, talvez seja um pouco mais fácil a comprovação se a gente projetar para o futuro, daqui 30, 40 anos, fica um pouco mais fácil. Mais fácil. Essa produção de prova. Mas projetando isso para o passado, não existe. Você conseguir uma prova de ter hoje, qualquer celular filma, escreve, a mesma questão documental, e-mail, é mais fácil, tá mais dinâmico. Agora, pega no caso de um aposentado rural, né? Quem está pleiteando, na verdade, essa aposentadoria, para fazer comprovação desse tempo, fica muito difícil. É meio que um trabalho de investigação você conseguir angariar esses elementos aí para chegar até a aposentadoria do rural. Às vezes você consegue até buscar até uma ocorrência policial daquela época em que consta que fulano de tal se envolveu num ilícito tal, e consta lá a qualificação dele, lavrador, morando no sítio tal, fazenda tal. O ilícito ajuda, então. Nesse caso, o ilícito acaba... É um início de prova, para que você tenha e-mails demais para conseguir fazer prova. Agora, o INSS... Não é uma prova ilícita, é um ilícito que prova. O INSS, de qualquer forma, ele é mais reativo, não sei se esse seria o termo, não sei se isso está embasado muitas vezes nas ordens de serviço, enfim. É que a questão que eu observo, eu queria até que você comentasse, é a questão de cunho interpretativo das ordens de serviço, muitas vezes. Não é? Que você tem a Constituição, você tem a lei de custeio, lei de benefício, e você tem as famosas ordens de serviço e aí a gente cai na questão da interpretação. A Procuradoria do INSS, na defesa dele, cita essas ordens, mas essas ordens, ela submete o servidor administrativo, e não o Poder Judiciário. O Poder Judiciário está vinculado à Constituição e à lei. Entende? Agora, você violou a lei, não importa se a sua instrução diz isso ou diz aquilo. Entende? Quando saiu a instrução normativa 600, tivemos uma dor de cabeça com aquilo, com mandato de segurança, e fomos ao Poder Judiciário para tentar revogar aquilo lá, que era um absurdo. Ninguém mais ia conseguir uma aposentadoria especial em cima dessa ordem de serviço. Absolutamente contrária à lei. Totalmente contrária à lei. Mas até que se chegue, na verdade, a uma revogação... Mas era uma ordem de serviço que obriga o servidor administrativo a cumpri-la. Então, e com isso causou-se lesões de direito, e vamos abarrotando o Poder Judiciário de ações previdenciárias. Tanto é que aqui em São Paulo, nós temos várias especializadas só de previdência social. É tamanha a demanda e tamanho o fluxo de processos nesse sentido. Não é? E é interessante também porque nós temos a lei do idoso, e outra lei federal, que permite que às pessoas idosas e doentes, entende, seja dado preferência na tramitação do processo. Entende? Então, eles gozam desse privilégio. Só que quando você vai na justiça pedir um processo demorando 8 anos, faz 10 anos que está aqui e não foi julgado, a pessoa está com câncer, e eu tenho casos lá, câncer na próstata, outro câncer no intestino, aí você pede o direito de preferência dele, entende? O que diz os desembargadores? Todo mundo aqui é idoso, não tem como passar ninguém na frente. Todos aqui são prioritários. Todos são prioritários, não tem como fazer. Entende? A celeridade fica prejudicada por conta da própria dinâmica. A lei cria um benefício, mas não cria condições, entende? Físicas e materiais e pessoais para que aquilo seja cumprido. O executivo aí tinha que
que fazer prevalecer essas demandas para conseguir fazer andar a coisa. Você tem que criar uma norma e dar condições que ela seja cumprida. Porque ela só no papel lá fica uma letra morta. Utopia, inútil. Serve para nada. Não, e aí você, na verdade, judicializa cada vez mais. Cada vez mais. O segurado é obrigado a se socorrer do judiciário para pleitear, para fazer valer o seu direito. Não é? Exato. Aliás, nós faremos agora um pequeno break e na volta nós falaremos um pouco das ações previdenciárias. Voltamos já, não saiam daí. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o início do fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o início do fim, nas melhores livrarias. Invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Voltamos com o nosso programa Questionamento Jurídico, hoje recebendo o advogado Daniel Alves, especialista em Direito Previdenciário. Encaminhe suas dúvidas e suas sugestões através do nosso site www.bcctelevision.com. Daniel, antes de falarmos sobre as ações previdenciárias, me explica um pouco para nós a questão dessa cruzada, por assim dizer, do segurado, né, na busca do seu benefício perante a Previdência. Está mais fácil, está mais difícil? Ao longo dos anos a expectativa de vida vem crescendo e me parece que novas regras surgiram no âmbito previdenciário aí para administrar a questão da aposentadoria, não é? Eu mexo com Previdência há mais de 40 anos. Então conheço a legislação, só não conheço a lei Eloy Chaves, que não era da época de 1400, a lei 1423, é o seguinte, todos os governos que nós tivemos nesse país, fora a época do Império, eles alegam crise na Previdência. Eles sempre estão querendo limitar o direito do trabalhador, de alguma forma, alegando crise na Previdência. A Previdência sempre está em crise. Sempre deficitária. Sempre deficitária. Isso é uma farsa, é uma mentira muito grande. Nós temos como comprovar isso. Eles não veem que aquelas contabilidades falsas deles lá não, porque não vai me convencer nunca. Entende? Não tem como. Olha, voltando lá. O Jarba Passarinho, no tempo do governo militar, a Previdência estava em crise. Então, o que fizeram?
Vamos criar aposentadoria por idade, 65 anos. Já em 1975, há 40 anos, mais de 40 anos atrás, essa crise já existia, essa suposta crise existia. Bom, aquilo não deu certo por causa não de política, de politicagem, né, que são coisas diferentes. Mas essa ideia veio andando. O Sarney criou as ideias dele, aumentou o salário, a contribuição para 20 salários, pensando, iludindo o trabalhador que ele ia aposentar com 20, mas não era nada daquilo, era com 30 avos daquele valor. Depois veio o Collor e desvincula o valor dos benefícios do salário mínimo, que isso teve uma consequência muito séria. Tinha viúva recebendo 90 centavos por mês. Que loucura, Isso, porque uma vez desvinculado, perde o poder de compra. Porque ele desvinculou, mas não limitou. Olha, vou desvincular, mas quando chegar no salário mínimo, tem que parar no salário mínimo. Não. Está desvinculado e pronto. Aí, com a Constituição de 88, foi corrigido. Foi corrigido. Mas aí o Collor desvincula, o benefício vai caindo, o trabalhador contribui sobre um X valor, a lei fala que a retribuição deve corresponder à contribuição. Você contribuiu com X, você tem que ter uma retribuição correspondente. Mas isso não existe. Primeiro porque eles tiram a média, vão tirar a média. Dessa média vai aplicar um coeficiente em cima dela. Então vai diminuir o valor. Bom, não satisfeito, porque aí a crise na Previdência, o Fernando Henrique Cardoso, também para dificultar a aposentadoria, para limitar o acesso do segurado ao benefício que ele cria, chamado fator previdenciário. Então você vai receber de acordo com a sua expectativa de vida. A Previdência tem condição de dizer quantos anos você vai viver. Gente, olha, fulano, você veio aqui requerer aposentadoria, mas você ainda vai viver uns 30 anos. Então, olha, vai viver muito ainda, você vai receber pouquinho. Aí chega outro lá e fala, você está no pé na cova, aí não vão pagar mais para você vai viver pouco. Esse é o fator previdenciário. Então, o que acontece? Você tira a média, desde 94 até agora. A correção do salário que você pagou de 94 até agora não corresponde ao valor da inflação. É uma correção que é feita lá, não sei de que forma, né, pelo INPC, e que não traz aquele salário de 94 para a realidade de hoje. Então, essa média, ela já prejudica o trabalhador. Em cima dessa média, eu vou aplicar o fator previdenciário. Dependendo da idade que você tem, eu vou determinar a sua expectativa de vida. Em cima disso, eu vou tirar tanto. Então, para você ter uma ideia assim, você tem uma média de R$3.000. Você tem 55 anos, 54 de idade, R$3.000 você vai receber mais ou menos uns 2.200. Você perde R$1.000 por mês. Para quem já tem 65 anos de idade, ele pode optar pelo fator previdenciário ou não. Aí ele vai ver qual é o mais vantajoso na hora de aposentar. Ele tem essa opção, mas com 65. Antes você vai ter perda mesmo. E bastante perda. E aí, essa crise continua. Parece que o aposentado é o câncer do Brasil. Entende? É o câncer da economia do Brasil. Todos os governos acham um jeito de reduzir o valor do benefício do trabalhador. Depois que ele pagou 35 anos, deu o suor pela nação, na hora de aposentar é a morte com indignidade. E agora temos Agora temos uma proposta maluca aí, aposentadoria por idade. Mas eu acharia justo que essa aposentadoria por idade fosse integral. Você está ganhando 2.000 por mês, 3.000 por mês, você vai trabalhar, vai esperar os 65 anos de idade para se aposentar, você vai aposentar com o salário que você está ganhando. Aí está justo. Não, a proposta que está feita lá é o seguinte, 50% do valor da média, não do salário. Você vai tirar a média, hoje você ganha R$3.000, a média vai dar 2. Porque não se aplica a inflação correta em cima do salário que você verteu aos cofres da Previdência. Esses salários vão chegar, você ganha 3, vão chegar aqui reajustado em 2. Desses 2, eu vou te pagar 50%, mais 1% por cada ano de contribuição. É outra utopia.
Eu quero ver quem vai chegar aos 65 anos contribuindo para a Previdência, para poder falar, bom, então vamos fazer o seguinte, eu paguei durante 30 anos, eu tenho 65, eu vou receber 50%, mais 30 anos, 1% cada ano, vai dar 90% da média. Mas isso não vai acontecer. Eu quero ver nesse mercado de trabalho, onde o cidadão, a partir dos 40 anos, é lixo humano, se ele vai conseguir chegar aos 65 anos contribuindo para ter uma aposentadoria digna nesse sistema que eles estão propondo. Porque aí você tem a questão, infelizmente... E afirmando mais uma vez, né, que é mentira a crise da Previdência. Porque, olha, se fosse devolver o dinheiro do trabalhador, que o governo já tomou, construiu Itaipu, Ponte Rio-Niterói, Brasília foi construída com o dinheiro da Previdência. Transbrasiliana, Ferrovia do Aço que está jogada lá, tem Transamazônica, tudo com dinheiro da Previdência. No mínimo uma prestação de contas aí. Agora, você pega o dinheiro da Previdência também, vai para saneamento básico, ou matar dengue lá, para combater a dengue no Rio de Janeiro, na Paraíba, não sei aonde. Esse dinheiro chega lá, eles passam uma fumacinha um dia na rua lá e o dinheiro desaparece. É um problema sério. Então, é um desvio de finalidade com o dinheiro da Previdência. Até teve notícias agora, essas eleições foram desviados 138 milhões para a campanha eleitoral. Questão das fraudes, isso tudo acaba impactando a... Entende? Porque o dinheiro da Previdência antes era administrado pela Previdência. Hoje o dinheiro cai dentro dos cofres do Tesouro Nacional. Então há desvio de finalidade, sim. Ele é aplicado em outras coisas. Que não seja a finalidade de conceder benefício e proteger o trabalhador. A finalidade social para o qual ele foi criado. E sobre as ações previdenciárias, enfim, aquelas mais impactantes, que demandam mais, que hoje demandam mais do judiciário, quais seriam essas ações, enfim? Seria mais pensão por morte, aposentadoria por idade? A pensão por morte, ela tem um tratamento diferente. Se o cidadão era legalmente casado... Ela é quase automática, né? É um pouco mais fácil. É mais fácil. Se ele é casado, ele falece, isso se converte numa pensão para a esposa quase que automático, basta requerer. O problema está quando se trata de uma união estável, onde tem a companheira, ou falece a companheira, ou falece o companheiro, ele vai ter que provar essa situação. A Previdência, ela impõe certos requisitos para você provar. Entende? Que a vida sob o mesmo teto, prova de vida em comum, conta bancária conjunta, qualquer documento que prova que havia uma dependência econômica dessas pessoas. Só que em 80% eles indeferem, mesmo levando documentos, eles indeferem alegando que não ficou comprovada a condição de dependência econômica entre o falecido e a companheira. Eu tive um caso, que vou citar porque é recente, ele fez uma escritura pública de união estável. Já está aprovado. Está aprovado. Pelo artigo 226 da Constituição Federal está aprovado. Está aprovado. Ele tinha conta conjunta bancária. Tinha um seguro de vida favorecendo a companheira. Ela comparece no hospital como a responsável da internação dele. E ela é declarante no óbito. E ela prova a vida sob o mesmo teto, comprovante de conta de água, luz, telefone e tudo mais. Bom, não há o que você duvidar de uma relação dessa. A Previdência falou, não ficou comprovada a dependência econômica. O que você quer que eu faça? Trago o falecido aqui, exumo ele e trago aqui para você ver de que moravam junto? É um caso... Fica difícil até se posicionar. Foi para o judiciário. Tanto é que no judiciário eu consegui tutela antecipada. Tanto era que a prova era tão robusta. Eu pedi tutela antecipada e já concedeu. Agora, olha que loucura. Você tinha uma escritura lavrada em cartório, documentos, na verdade, que comprovavam conta de água, conta de luz, ela como beneficiária de um seguro, como acompanhante de hospital, declarante do óbito. Conta bancária conjunta. Conta bancária conjunta.
E o INSS indefere porque não está comprovado. Não está comprovado. Que prova que ele quer? Eu quero saber, porque... Imagina em nível Brasil, se a gente for até relembrar o caso aqueles que pleiteiam uma aposentadoria rural, a dificuldade, imagine nesse Brasil aí afora, principalmente aqueles menos favorecidos que não tiveram acesso à educação, não estão acostumados a guardar documentos, como é que fica? Vai mais uma vez entrar pela porta do judiciário. O judiciário está virando um portal, um balcão, como se diz, da Previdência Social. Nesse caso teu recente, se ele é reativo ao reconhecer o direito porque não está cabalmente comprovado, né, essa relação de... A Previdência, quando ele indefere, ela indefere dizendo o seguinte, por não ter atendido aos requisitos legais, indefere o benefício. Me diga quais são os requisitos legais. Qual o artigo da lei que não foi atendido ali, quando a lei é um decreto? A lei não diz, a lei diz que isso ela é muito econômica, até no indeferido. Na motivação, ela é bastante econômica, né? Aí no decreto enumera quais os comprovantes que você deve levar. E não precisam todos, basta 3, a lei diz. Dessa lista toda, 3 documentos desses que comprovam a vida em comum e a dependência econômica. Você leva 3, 4, 5, 6, e diz que não tem direito. Aí você vai bater na porta do judiciário. E enquanto isso, o segurado está lá, está esperando, está na expectativa. Segurado não, a viúva fica com 2, 3 filhos para ela criar, necessitando desse benefício para subsistência, e vai ter que esperar uma guerra de 5, 6, 7, 8, 10 anos na justiça para ver deferido o direito dela. O direito dela. Passando privações seríssimas. É uma loucura, Daniel. Bom, estamos aqui hoje com o advogado Daniel Alves, né? O tema é benefícios previdenciários. Faremos um rápido intervalo e na volta vamos conversar um pouco mais sobre os benefícios das ações previdenciárias. Voltamos já. Olá, eu estou aqui para lhe apresentar Drogas, o Início do Fim, de autoria do Dr. Bernardo Campos Carvalho, advogado criminalista com mais de 35 anos de experiência na área. Sabemos que a informação é a maior prevenção. Esta obra é uma ferramenta muito importante no combate às drogas, rica em conhecimento, informação e com depoimentos de ex-usuários que já sentiram na pele o sofrimento do vício. O livro tem por objetivo mostrar que há sempre uma saída. Basta querer e jamais perder a esperança. Adquira já Drogas, o Início do Fim, nas melhores livrarias. Invista em sua vida e na vida de alguém que você ama e que precisa de ajuda. Você só tem a ganhar. Vamos combater este mal. Juntos podemos salvar vidas, salvar famílias. Pense nisso. Voltamos com o programa Questionamento Jurídico, hoje com o escritor e advogado Daniel Alves.
Daniel, eu queria que você falasse, inclusive você escreveu um livro, né, que conta da tua história, a tua vida, e nele você narra uma conquista na área da advocacia, e na área da advocacia previdenciária, não é? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa ação. Foi uma ação envolvendo a aposentadoria, foi um caso de aposentadoria? Exato. Então, nesse livro aqui, A Última Batida da Porteira, que é uma biografia minha, eu cito aqui uma ação que foi a primeira no Brasil, primeira jurisprudência no Brasil a respeito desse assunto. Era assim, a lei determinava que as pessoas que deixavam de contribuir para a Previdência perdiam a qualidade de segurado. E perdendo a qualidade de segurado, não tinha direito em benefício nenhum mais. Ele tinha que voltar a contribuir para readquirir esse direito. Então, e acontecia muito naquela época que as mulheres, principalmente mulheres, elas trabalhavam quando moças em tecelagem, fábrica de botão, que era natural naquela época. E depois de casadas, elas iam cuidar da família tal, e deixavam de contribuir à Previdência. Quando ela chegava na velhice, elas iam batendo na porta da Previdência. Escuta, quando eu era moça, lá eu trabalhei 10 anos, trabalhei X anos, eu não tenho direito. Ah, não, a senhora parou de pagar, perdeu o direito. Isso começou a dar um tique na minha cabeça. Eu falei, não, isso daqui está errado. Porque se a lei fala que você tem X anos de contribuição e X de idade para ter direito, não existe um terceiro requisito, que é estar contribuindo na época do requerimento. Então, a lei exigia que você, ao requerer o benefício com 65 anos, homem, ou mulher com 60, você tinha que estar pagando naquela época. Era um terceiro requisito. Não está na lei. Então, eu falei, vou brigar em cima dessa tese. Vou criar essa tese aí e vou em frente. Vou discutir isso daí. E parti para o judiciário alegando o seguinte, a proteção do idoso na Constituição Federal. Naquela época não tinha nenhuma jurisprudência para me prequestionar, para poder dar um reforço nesse pedido. Então, eu fui para o judiciário alegando que a pessoa tinha um patrimônio adquirido, incorporado no patrimônio pessoal dela, naquelas contribuições daquela época, que eram delas. E que hoje ela contribuiu à idade, atingiu a idade, e que ela, então, ela satisfez os requisitos legais para o direito. E fui para a justiça. Perdi tudo. O juiz, não, mas o artigo 16 da lei não diz isso. Não diz isso. Improcedente. E vai para o tribunal improcedente. Na verdade, seria a chance dela recolher a posterior o tempo faltante para cumprir os dois, porque ela cumpriu o requisito da idade, não é? Ela já tinha contribuído o que a lei mandava, por exemplo. Ela já tinha aquilo conquistado, só que ela tinha parado de contribuir. Parado de contribuir e completou a idade. A paralisação era o suficiente para a Previdência. Ela deixou de contribuir, ela perde os direitos. Entendi. Perde qualidade de segurado, que chama, perde os direitos. Bom, mas se ela contribuiu e tem a idade, então ela atende os dois requisitos legais. Eu fui para a Justiça, no Tribunal Regional Federal, eu fui perdendo. Eu tentava um recurso especial, mas como você é conhecedor e sabe os requisitos que você tem que atender para entrar com RESP, é muito difícil, né? Difícil. Admissibilidade. Eu não tinha como dizer assim, que está violando o dispositivo tal, da lei tal, ordinária tal, porque não estava. Eu não tinha nenhuma jurisprudência na época, idêntica ou semelhante, sim, fazer o teu recurso subir. Para mim utilizar como argumento para fazer o meu recurso subir para o STJ. Mas eu fui insistindo. Até que um dia saiu um despacho da desembargadora Vera Lúcia dizendo o seguinte assim, diante da complexidade da matéria, admito o recurso. E aí foi a porta que se abriu. Abriu a porta para mim. Foi para o STJ.
Quando foi para o STJ, aí as outras que estavam paralisadas ali subiram todas também. Já tinha 30 ações lá no STJ. Sim. 32 na época. Aí, de repente, um dia eu abro o computador, eu vejo na internet lá, nossa, uma idosa que deixou de pagar não sei quantos anos, consegue aposentadoria por idade, e assim, o advogado tal, conseguiu isso. E aí essa coisa se espalhou de outra forma. Aí era jornal do Rio de Janeiro, de Minas, do Rio Grande do Sul. Virou notícia, né? Virou notícia, o país inteiro. E aí começaram a ligar para mim. Até o reitor da Universidade do Rio de Janeiro disse que essa decisão beneficiou 1 milhão de idosos no país, naquela época. O impacto, na verdade, e você participou desse leading case, na verdade, você foi o autor do... E aí eu fiquei dando entrevista alguns dias, me pediram, como é que foi, como é que aconteceu, etc. Outros não acreditavam, tinha alguns juristas dos quais nós trocamos ideia, ele não acreditava, porque isso é uma violação da lei, etc., mas prevaleceu. Prevaleceu, e tanto é que foi convertido em lei, porque não tinha mais jeito. A Lei 10.666, de 2003, diz que a perda de qualidade de segurado não implica na perda do direito a aposentadorias. Ela incorporou... Aí já colocou aposentadorias, no plural, que é para valer para todas. Ela incorporou, na verdade, o raciocínio objeto da atuação. Da minha ação. Foi a primeira jurisprudência no país. Parabéns, que legal. Daniel, eu só tenho a agradecer a tua presença aqui conosco, mais uma vez, né? O meu muito obrigado. A vocês que nos acompanham pelas redes sociais, fiquem conosco, e dúvidas, enfim, sobre a matéria, encaminhe através do site www.bcctelevision, que nós encaminharemos ao Dr. Daniel Alves. Daniel, reiterando, meu muito obrigado. Eu é que agradeço vocês pelo convite. Muito obrigado. Até a próxima.